Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia falando com vocês aqui através do canal O Reino em Pauta, que tem o encargo de levar uma palavra viva todas as manhãs ao seu coração. Eu quero agradecer de todo o meu coração a sua vida, que tem compartilhado o nosso canal, que tem nos ajudado nesta obra, tem aí escrito neste canal. O Senhor tem falado grandemente. Queridos, é sempre uma alegria poder comunicar com vocês a poderosa palavra de Deus. Nesses últimos tempos, o Senhor tem nos levado a falar muito sobre mensagens reveladas, profetizadas pelos profetas, pelo próprio Senhor Jesus. E nós estamos então já temos feito várias séries escatológicas e nós continuaremos neste momento falando um pouco acerca do concerto da tenda. Queridos, esse é o tema dessa nova série que eu começo agora, falando sobre o concerto da tenda. Aprove o Senhor dar essa direção, amados. Diante de tudo aquilo que o Senhor já tem revelado e tem sido falado, nós sentimos de continuar ministrando um pouco sobre essa questão. Já ministramos aqui sobre as igrejas do Apocalipse. Falamos muito sobre Filadélfia e Laodiceia. Focamos e firmamos que o tempo em que estamos vivendo hoje é um tempo de Laodiceia. Amados e queridos irmãos, então eu queria que você entendesse o que Deus está querendo falar através dessas reflexões matinais, que é um pingo d'água todas as manhãs no coração de todos os nossos irmãos. Muito bem, o livro de Amós, que é um livro profético extremamente profundo, no capítulo 9, verso 11 e 12, ele diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Meus amados, iniciando nossa série, eu queria falar para vocês que existe um grito poderoso de Deus já desde muitos anos para consertar, para levantar, para reerguer a tenda caída de Davi. Quando nós falamos em tenda caída de Davi, o que vem à memória? Vem à memória o reino de Davi. Vem à memória a linda história do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, levantado por Deus com um propósito. Mas também nós não podemos esquecer que sequencialmente, após a morte de Davi, Salomão assume o reino. E Salomão é aquele homem que Deus ouviu poderosamente, disse a ele para pedir o que quisesse, e Salomão pediu sabedoria e ele foi um grande rei. Mas também precisamos inferir aqui que o final do seu reinado foi drástico. E ele terminou seu reinado com muita luta, com muita batalha. E então o reino começou a enfraquecer. Amados irmãos, até que a morte de Salomão levou então ao seu filho a assumir o reino. E a partir de que Roboão, seu filho, assumiu o reino, a palavra de Deus diz que começou a acontecer tantas coisas. Foi assim como se um abismo chamasse outro abismo, e o reino de Israel então começou a sofrer terríveis perdas. Amados, e no meio de todas essas perdas, houve a maior delas, que foi a divisão do reino de Israel. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui a tenda de Davi caindo por água abaixo. Nós vemos a tenda de Davi caindo pelas tabelas. Agora, amados, aquele reino que foi tão famoso está caindo. A cada dia, Roboão não dá ouvido a Deus, Roboão procura ouvir os mais jovens, aqueles que muitas vezes não tinham um bom pensamento acerca do reino. E então, queridos, o que acontece? Culmina-se na divisão, feita através de Jeroboão, que então divide o reino de Israel. E pela misericórdia de Deus, ainda é seguro, sobra um remanescente.
Esse remanescente apenas eram 2 tribos, e a palavra de Deus diz que 2 tribos ficaram fiéis à visão de Deus. O resto, as 10 tribos, foram para o lado norte, e ali, amados irmãos, posteriormente, eles foram totalmente desbaratados pelos reis da Síria e região. Mas agora, as 2 tribos que ficaram fiéis, a impressão é que dá que esse é o remanescente, e que esse vai ficar firme, e que esse tem um propósito, e que Deus vai fazer algo tremendo, e é claro que vai, porque Deus trabalha no turno da noite, Deus ministra de forma tremenda. Essas 2 tribos, amados irmãos, permaneceram fiéis sim, apenas por um tempo. Esta é a grande questão. Esta é a grande questão, é a fidelidade apenas por um tempo. E então aquele tempo de fidelidade dos filhos de Israel, através de 2 tribos, amados, foi apenas de 100 anos. A geração até os 100 anos cumpriu a palavra, a promessa, né? Cumpriu o voto e ficou firme. Mas depois disso, a palavra do Senhor já nos conta, a situação começou a se degradar. E então a mistura começou a acontecer. E agora, amados irmãos, as nações vizinhas começam a adentrar e as 2 tribos começam a se misturar. E Deus olha então para aquelas 2 tribos, e a palavra do Senhor diz que Deus permite, amados irmãos, o exílio na Babilônia. Nabucodonosor, então, amados, começa a trazer o povo de Israel, da tribo de Judá e Benjamim, para a Babilônia. E ali, amados irmãos, tudo começa a mudar. Deus permite essa tristeza, essa batalha, por causa da dureza do coração do povo. Eu fiz esse pequeno pano de fundo, irmãos, para começar a liberar a palavra da reflexão desta manhã, acerca do tema, o concerto da tenda. Quero ainda inserir aqui, amados, que o concerto da tenda é uma realidade. E outra realidade é que estamos vivendo hoje, que é o tempo, irmãos, de Laodiceia, que significa retrocesso, que significa o povo que estava indo muito bem, agora retrocederam. Por N motivos, também um abismo chamou outro abismo, e assim o povo está retrocedendo. Existe uma voz de retrocesso, irmãos, que está coletivando multidões de gente, e as pessoas estão então voltando ao sistema, voltando às tradições e voltando a ser morno espiritualmente. Saindo do foco, deixando, irmãos, o propósito de Filadélfia e voltando para Laodiceia. Esse é um tempo muito difícil, mas a palavra do Senhor, diz a Bíblia, ela é como um martelo que esmiuça a penha. E o encargo da palavra é esmiuçar a penha todos os dias. É falar todos os dias que Deus tem um plano, que Deus tem uma porta aberta, que Deus tem uma visão, que Deus quer fazer uma obra de restauração. Este é o plano central de Deus, e Deus nunca vai abrir mão disso, e glória a Deus por isso. Ainda existe uma porta aberta. Ainda é tempo de conserto. Ainda é tempo de restauração. Ainda é tempo de tomar posse das promessas de Deus e receber aquilo que Ele tem. Meus amados, isso é profundo demais, e eu creio que vou usar muito tempo para falar sobre esse tema. Mas eu quero chamar a sua atenção acerca do propósito de Deus em levantar, em restaurar a tenda. É interessante, quando você olha para a Bíblia, você vai ver os discípulos de Jesus. E você vai ver então, quando Jesus chamou Saulo no caminho de Damasco, e depois se tornou Paulo, aquele que perseguia, agora é perseguido. Uma obra extraordinária acontece na vida do jovem mancebo Saulo. Mas é interessante que este Saulo, amados irmãos, este Paulo, ele recebeu um encargo, depois da sua conversão, no seu ministério. Esse encargo dele era fazer tendas. Este construir tendas, eu posso espiritualizar, trazer para o lado espiritual, significa estar fazendo o seu apostolado, abrindo locais, comunhão, abrindo salas de reuniões, abrindo, amados irmãos, realmente portas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem se lembra quando aparece diante de Paulo aquele ser e diz a ele: passa a Macedônia e nos ajuda?
Paulo começou a fundar as igrejas, então ele foi abrindo tendas, ele foi, amados irmãos, realmente levando o evangelho em todo lugar que ele passou. E basta você ver as epístolas de Paulo, você vai ver, amados e queridos irmãos, ele ministrando a cada igreja. A igreja em Coríntios, a igreja em Filipos, a igreja em Éfeso, a igreja em Colosso, a igreja em Tessalônica. E Paulo, amados irmãos, tremendamente usado pelo Espírito, enviou mensagens a todas essas igrejas. Aos irmãos em Roma, e ali veio Romanos, enfim, né? Grande foi o trabalho desse apóstolo e até hoje esse trabalho está firme e forte, nos abençoando e alimentando. Mas depois de Paulo, depois de sua morte, depois que morreu muitos discípulos, a gente sabe a história, amados irmãos, que o apóstolo João, ele não conseguiram matá-lo. Sobre o apóstolo João, porque Deus não permitiu que houvesse a sua morte naquele tempo. E João, é interessante, queridos, que João, ele também tinha uma profissão. No seu ministério ele fazia algo. Sabe o que ele fazia? Ele consertava a tenda. Então não é difícil entender no Espírito que se Paulo abriu igrejas, João agora vai ser usado para edificar as igrejas. João agora vai ser usado para ministrar as igrejas. E é aí que começa então a nossa série escatológica dessa manhã, dizendo a vocês que João abriu uma porta no Espírito. Deus veio a João e se revelou a ele. Amados, Deus revelou a João o Evangelho, Deus revelou a João primeira, segunda e terceira carta, Deus revelou a ele as 7 igrejas do Apocalipse, Deus revelou a João todo o Apocalipse. A revelação que Deus deu a João é uma revelação de conserto, é uma revelação de restauração, é uma revelação de reerguer aquilo que está caído, é uma revelação de recomeçar, de fazer novas todas as coisas. E esta, amados irmãos, é a primeira reflexão de hoje. Eu quero que você fique abençoado, edificado e acompanhe comigo todas as reflexões, porque eu vou seguir liberando essa palavra poderosa ao seu coração. Ore comigo nessa manhã. Grande Deus, Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos que junto comigo estão aqui no canal O Reino em Pauta, levando uma palavra de vida, liberando vida a todos os nossos irmãos. Querido Deus, nós oramos neste momento, nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.